Fazia tempo que eu queria trazer essa mulher aqui, viu? Acho que foi 2 anos de tentativa. No terceiro eu consegui, né? Vamos estar orando por ela, amém? Ó Deus, bendito é o teu santo nome. E eu quero, Deus, louvar ao Senhor pela vida, Deus, da missionária Janeide. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, Senhor, ao trazê-la até aqui. E que o Senhor possa, Deus, ministrar o coração da tua igreja, aquilo que o Senhor já propôs no coração da tua filha. Ó Deus, usa, Senhor, com sabedoria, com graça e com entendimento. E que nós estejamos atentos à voz do Senhor neste lugar. É assim que nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Irmãos, boa noite, a graça e a paz. Esse púlpito é alto, viu? Coisa de pastor, isso é bullying. Mas ficou bom. É um prazer, irmãs, estar aqui com vocês. Nesses dias tão difíceis que nós temos passado. Mas, apesar das perdas, dos medos, a vida continua. A gente não pode parar a nossa vida. E nem a gente pode parar de se reunir como igreja. O supermercado não fechou, a farmácia não fechou, o povo está indo para tudo. E por que não a igreja se reunir? Não é? Então, louvado seja Deus por essa oportunidade que nós estamos tendo hoje aqui à tarde. Abra sua Bíblia em Isaías 32. Nós vamos ler do verso 9 ao 20. Isaías 32. Foi-me pedido uma palavra direcionada às mulheres. E vamos hoje meditar um pouco nesse texto. Isaías 32, do 9 ao 20. Diz assim: Levantai-vos, mulheres que viveis despreocupadamente, e ouvi a minha voz. Vós, filhas que estáis confiantes, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Porque daqui a 1 ano e dias vireis a tremer, ó mulheres que estáis confiantes. Porque a vindima se acabará e não haverá colheita. Tremei, mulheres que viveis despreocupadamente. Turbai-vos, vós que estáis confiantes. Despivo-vos e ponde-vos desnudas, e cingi com panos de saco os lombos. Batei no peito por causa dos campos aprazíveis e por causa das vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e abrolhos, como também sobre todas as casas onde há alegria na cidade que exulta. O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta. Ofel e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre. Folga para os jumentos selvagens e pastos para os rebanhos. Até que se derrame sobre nós o espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. O juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Ainda que haja saraivada, caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida. Bem-aventurados vós, os que semeais junto a todas as águas e dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te rendemos graça nesta noite. E queremos te louvar, Senhor, pelo privilégio de, como igreja, estarmos aqui congregando para ouvir a tua palavra. Esta noite, Senhor, onde será algo bem direcionado a nós, mulheres cristãs, mulheres que fomos alcançadas pela tua graça. O evangelho mudou a nossa vida. E é, Senhor, com esse sentimento que nós te pedimos
nesta noite, fala aos nossos corações. Tu conheces as nossas necessidades. Exorta a tua igreja, edifica a tua igreja, consola a tua igreja. Me ajuda, Senhor, a expor o texto com fidelidade, com temor. E ao mesmo tempo que o texto for sendo exposto, Senhor, as tuas filhas possam ter o entendimento do Espírito Santo para entender a tua palavra e serem desafiadas a colocar em prática. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãs, para a gente entender esses versículos do capítulo 32 de Isaías, a gente precisa entrar no contexto desse texto. Quando nós olhamos para o reino de Israel, a história vai nos dizer que o reino de Israel, ele foi composto por dois reinos, reino unido e reino dividido. O que era o reino unido? Era um reino em que um rei governava as 12 tribos de Israel. O Reino Unido, ele foi composto por Saul, Davi e Salomão. Todos esses três reis reinaram e dominaram e governaram as 12 tribos de Israel. Salomão, quando assume o reinado, com a sabedoria dada por Deus, começou a ter um reinado extremamente glamuroso e rico, mas o coração do homem não tem limites. E Salomão começou a querer ampliar as suas fronteiras. E o que foi que Salomão começou a fazer? Ele olhava para uma terra pagã e dizia: eu vou fazer aliança com aquele povo. E para ele fazer aliança com aquele povo, ele ia lá no rei, fazia um casamento de acordo e casava com a filha do rei. Só que esses povos eram povos pagãos. Salomão começou a fazer o que Deus tinha proibido, que o povo de Deus não podia se misturar com quem não era de Deus. E o que foi que ele começou a fazer? Ele começou a casar com mulheres pagãs. E essas mulheres, quando vinham para Jerusalém, elas não deixavam seus deuses e seus costumes, porque isso é natural. Nós somos criadas em um estilo de vida, nós somos criadas dentro de uma cosmovisão, e quando nós casamos, nós levamos isso para nosso casamento, e às vezes é problema. Né? Porque a gente diz assim: minha mãe fazia assim. Lá em casa todo mundo é assim. Então você tem que aceitar. Então é isso que aconteceu. As mulheres vinham para Jerusalém e traziam seus deuses. E a Bíblia vai dizer que no final da vida, as mulheres perverteram o coração de Salomão. Aprende logo isso aqui. Nós temos um poder de persuasão muito grande. Ou positivo ou negativo. Você olha para a história, sempre teve um dedo de uma mulher. Você vai concordar comigo que quando nós queremos, a gente consegue, ou não? Quando a gente... ali tem 4 homens assim, olhando para mim assim. Mas quando a gente quer, irmãs, vamos ser sinceras? É amor, é negro, é gordo, é careca, é lindo. E a gente termina conseguindo. Por isso que a necessidade de ter uma mulher de Deus. Se os homens bem soubessem. E a Bíblia vai dizer que que as mulheres perverteram o coração de Salomão. Irmãos, a Bíblia vai dizer que Salomão chegou ao ponto de subir a altares e oferecer holocaustos a deuses estranhos. Isso foi mal aos olhos do Senhor e Deus decide dividir o reino. É aonde a gente vai começar agora o reino dividido. O que foi que Deus disse? Por causa da aliança com Davi, eu não vou tirar tudo da mão da descendência de Davi. Eu vou deixar 2 tribos e vou dar 10 tribos a Jeroboão, que não tinha nada a ver com a história, que era servo de Salomão. Jeroboão reina nas 10 tribos e Roboão, filho de Salomão, fica com 2.
E Jeroboão começa a ver que as pessoas anualmente tinham que subir para Jerusalém para oferecer holocaustos aos deuses estranhos. E ele diz: olha, isso vai dar errado. Vai que esse povo faz uma revolta contra mim, já sei, eu vou criar o meu próprio culto aqui. E a Bíblia vai dizer que Jeroboão faz um bezerro em Betel e um em Dan, e diz: a partir de hoje vocês não subam mais para Jerusalém, ofereçam holocausto aqui a esses deuses. A partir daí, espiritualmente, Israel começa um declínio espiritual. Porque a Bíblia vai dizer que entra rei e sai rei. A maioria dos reis não fazia o que era bom aos olhos do Senhor. A maioria dos reis eram reis idólatras. E isso foi mal aos olhos de Deus. Aí o que é que Deus faz? Deus levanta os profetas para anunciar o cativeiro. Deus levanta os profetas para dizer: Jerusalém, volta o seu coração a mim. Jerusalém, eu não estou contente com a conduta de vocês. Jerusalém, vocês estão com um culto dúbio. Vocês precisam me servirem de todo o coração. Aí é nesse contexto que surge Isaías. Se você ler Isaías primeiro, que você não precisa olhar agora, mas vai dizer assim: o profeta Isaías profetizou no reinado de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Aí a gente precisa entender o contexto religioso e político desses reis, para que a gente adentre de Isaías 32:9 com um certo olhar de entendimento no contexto em geral. Isaías profetizou no reinado de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Rapidamente, quando a gente olha para o reinado de Uzias, a Bíblia vai dizer que Israel alcançou uma das maiores prosperidades financeiras, mas vai dizer, o povo sacrificava nos altos e queimava a incenso. Não adianta dinheiro, não adianta prosperidade financeira quando o coração do povo não está voltado a Deus. A Bíblia vai dizer que no reinado de Jotão, vai dizer que Jotão fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas ao contrário do seu pai, não entrou no templo do Senhor e o povo continuava sacrificando altares aos deuses pagãos. No reinado de Acais, era um rei extremamente idólatra, sincrético, místico, chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. A Bíblia vai dizer também que Isaías profetizou no reinado de Ezequias. Ezequias fez uma reforma espiritual, mas nem todo mundo aderiu a essa reforma. Então era essa a situação de Israel, quando Deus levanta Isaías para dar uma palavra às mulheres. Está claro? Ok, vamos seguindo. A situação não era boa. Quando nós olhamos para a condição religiosa, irmãos, estava um desastre. Olha só como estava Israel nos tempos de Isaías 32. Primeiro, a adoração estava sendo dividida. O que era isso? O povo de Deus, ora, adorava a Deus, ora adorava a Baal, que era o deus dos cananeus, e ora adorava a Moloque, que era o deus dos amonitas. O templo tinha tomado o lugar da verdadeira adoração. O que é isso? As pessoas estavam se confiando no templo, ou seja, o templo vai me salvar. O templo é tanto que Deus levanta Jeremias para ficar na porta do templo e dizendo assim: vocês estão dizendo templo do Senhor, mas vocês estão longe de mim. E a gente se engana quando a gente acha que é a igreja que salva a gente. Igreja é local de reunião dos santos, que vêm para congregar e prestar um culto a Deus. Mas não é a igreja que me salva. Mas nesse tempo estava com essa ideia. A nação estava autossuficiente. Suas decisões não eram mais baseadas pela palavra. Nós vemos isso hoje. A gente casa, a gente descasa, a gente namora, a gente educa filho, a gente escolhe profissões, mas nós não buscamos orientação na palavra de Deus. Aí é nesse contexto que Deus traz uma palavra
as mulheres. E eu pergunto a você, irmãs, por que as mulheres? Eu não sei se você já pensou nisso. Eu fico pensando, às vezes, umas loucuras passam pela minha cabeça. A Bíblia diz que Deus, que o homem é o cabeça da família, não é assim? E nós somos a coluna. Não é interessante isso? Coluna é com relação à construção. Se esse prédio aqui não tivesse coluna, ele estava abaixo. Então, como é que eu vou sustentar sem comandar? Porque eu não sou cabeça, eu sou coluna. Como mulher cristã tem que ter sabedoria. Ela não comanda, ela não nasceu para decidir, mas ela foi feita para auxiliar, para ser auxiliadora, para ser adjuntora, para ser aquela que apoia, para ser aquela que está ali, olha, disposta a, nos momentos difíceis, estar sendo um amparo. E se eu pudesse explicar isso, por que essa palavra às mulheres? Seria isso, irmãs. Porque uma mulher piedosa, ela cuida bem do marido. Uma mulher piedosa, ela educa bem seus filhos, edifica seu lar. Ela sabe escolher bem o futuro marido. Se é solteira ou viúva, ela vive para a glória do Senhor. Uma mulher cristã, ela faz toda a diferença. Você quer ver com um exemplo? A mulher é cristã e o marido não é. Mas ela consegue vir para a igreja. Ela consegue educar os filhos no temor do Senhor, embora com algumas divergências ou não. Isso não é verdade? Ela consegue levar a casa dela, mesmo ele sendo um bebarrão, mesmo ele às vezes não sendo aquele homem bíblico, mas ela consegue olhar para ele e se submeter a ele, como Cristo, que como nós devemos nos submeter a Deus, ela consegue. Agora vamos ao contrário. Ele é um homem piedoso. E ela é uma megera. Esse lá anda? Duvido. Porque mulher edifica. O pastor pode ser o maior teólogo do Brasil. Pode ser o homem mais simpático do mundo. Se foi casado com uma mulher sem visão de Deus, a igreja não anda. Então, nós temos essa capacidade. Queira Deus que nós usemos para a glória dele. E esse texto, ele vai trazer 3 coisas para nós. Uma advertência, um conselho e uma promessa. Vamos lá? E ele começa com uma advertência. Fica aí que com a tua Bíblia aberta. Vamos ler os versos 9, 11 e 12, de novo. Levantai-vos, mulheres, que viveis despreocupadamente, e ouvi a minha voz, vós, filhas, que estáis confiantes, inclinai os ouvidos às minhas palavras. 11. Tremei, mulheres que viveis despreocupadamente, turbai-vos, vós que estáis confiantes, despivo-vos e ponde-vos desnudas, e cingi com panos de saco os lombos. 12. Batei no peito por causa dos campos aprazíveis e por causa das vinhas frutíferas. Vamos entender o texto. Irmãs, como as mulheres estavam? Eu falei para vocês da situação espiritual de Israel, lembra? Frieza espiritual, apostasia. As mulheres estavam despreocupadas com a situação espiritual de Israel. O problema de Israel era a idolatria, a apostasia e o distanciamento de Deus. E as mulheres, como era que estavam? Despreocupadas.
Hoje nós vivemos um mundo, irmãs, terríveis. Quando nós olhamos para a ideologia desse mundo, nós vemos que o relativismo está imperando, não existe mais uma verdade, existem várias verdades. Nós vemos que o hedonismo tem imperado, é a cultura do prazer, da felicidade, o que vale é o que eu sinto. A ideologia do feminismo tem entrado dentro das nossas igrejas. Irmãs, é urgente falar de feminismo. Nossas mulheres, nossas jovens são feministas. Nossas jovens não querem mais pensar em casamento. Nossas jovens querem casar depois do curso, não tem problema, eu não vejo problema, mas a questão é o coração. Querem casar depois do curso, depois da especialização, depois do mestrado, depois do doutorado. Com quantos anos? Quantos anos vai ter filho? Com 35? E quando é um filho e o filho se torna o Deus, meu príncipe. Está dentro das nossas igrejas. Mulheres que não fazem mais o que é devido a ela, porque se sente diminuída. Deixa eu abrir um parênteses aqui, aí eu volto para o texto. Eu desafio você a me mostrar um texto na Bíblia que mostre que o primeiro ofício da mulher não é o lar. Eu não estou dizendo que homem não ajude. Eu não estou dizendo que você é enferma, que você é doente, divida as tarefas. Mas ser dona de casa é tarefa sua. A pia de prato é sua. A roupa para lavar é sua. Nem adianta mau humor e dizer que está estressada e que eu estou... É sua. Seu marido ajuda se ele quiser, não é obrigação dele. Assim como não é sua obrigação trabalhar fora e se matar. É opção, porque quem tem que ser o provedor é ele. Aí está tudo trocado, irmãos. Está tudo trocado. E a gente está vendo esse quadro e a gente tem feito o quê? Nada. A gente está se preocupando com o que não importa e o que importa a gente não está se preocupando. E sabe o que é que importa? Família, marido, filho, é o que importa. Não estou dizendo que você não estude. Eu tenho 2 filhas, minhas filhas, uma já é formada e a outra está terminando. Mas eu eduquei dizendo que família é mais importante. Que filho é mais importante. Sabe por quê? Porque dinheiro não adianta nada você sozinha. E deixa eu dar aqui um conselho. Tem alguém aqui que ainda não casou? Alguma jovem? Tem bastante, legal. Deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Mulher é diferente de homem, irmãs. O feminismo quer igualar. Nós não somos menos, não. Nós somos iguais perante Deus. Mas mulher nesse aspecto, sabe por quê? Homem pode parar a sua vida e estudar. E aos 40 anos ele casa com uma lindinha de 20. Tá? Vamos ser realistas. Mulher tem relógio biológico. Vai estudar, se matar, correr atrás de tua profissão, priorizar dinheiro, priorizar meio mundo de coisa. Quando der 40 anos que tu olhar, tá com a bolsa cheia de dinheiro, tu vai casar com quem? Vamos ser sinceras? Os da tua idade estão tudo casados. Priorize família. Priorize família. Tenha filho cedo. Quando eles crescerem, vai estudar. Vá correr atrás dos seus sonhos. Cachorro não bota comprimido na boca de ninguém não, viu? Eu estou dizendo isso porque estão criando hoje bicho como se fosse gente.
E nem o gato Mimi. Um bando de gente, tudo sem investir em família, criando bicho como se fosse... Irmãos, eu não gosto de quem maltrata animais. A própria Bíblia diz que o justo não maltrata os animais. Mas animal não é uma pessoa. Então, a gente está preocupado com o que não tem valor e está despreocupado com o que nós temos valor. Irmãos, irmãs, a nossa maior preocupação deve ser a nossa vida espiritual, irmãs. Sabe por que esse alvoroço nessa pandemia? Porque o nosso coração não está aqui, ó. Eu não estou dizendo que a gente que não vai ter medo de morrer. Claro que vai. Quem é que? Mas não precisa desse pânico, não. Os crentes estão pior do que os não crentes. A nossa prioridade é a nossa vida espiritual. E você vai concordar comigo no conselho dele. Aí a primeira coisa que ele diz é: se levantem, mulher. Aí ele vai dizer: porque elas estavam confiantes. Irmãs, olhem que, o verso 12, batei no peito por causa dos campos aprazíveis e por causa das vinhas frutíferas. Olha o que as mulheres estavam fazendo. Espiritualmente, Israel estava um caos. Aí elas estavam olhando para as vinhas. Israel, a maioria da população vivia de agricultura. Elas estavam olhando para as vinhas estavam cheias de uvas. Aí elas estavam batendo no peito e dizendo: a colheita esse ano vai ser um arraso. Você está entendendo? A palavra de Deus é perfeita. Elas estavam olhando para as vinhas e estavam confiando em quem? Nas vinhas. Eu não sei quais são as nossas vinhas. Hoje o nosso coração não está mais no Senhor. A confiança do nosso coração às vezes está na nossa carreira, está no nosso sucesso, está no nosso corpo. Como nós temos mudado de valores. Aí vem uma pandemia dessa, bota tudo abaixo. Porque todos os nossos planos foram mudados, ou não? Irmãos, a gente precisa aprender. Imagina quem tinha casa de festa, imagina quem trabalha com decoração, imagina quem é fotógrafo, imagina quem tem comércio, que se programou, e isso é normal, para um ano bom e um ano próspero, perdido. Imagina quem fez planos dizendo assim: eu vou fazer aquela viagem porque vai entrar dinheiro o ano todinho, em dezembro eu tenho. É isso que estava acontecendo. Elas estavam olhando para as vinhas e dizendo: esse ano a colheita vai ser perfeita. Eu vou me preocupar mais com o quê? Aí no verso 9 ele vai dizer: ouvi e inclinai as minhas palavras. 11, tremei, turbai-vos, despives, ponde-vos desnudas e cingi com panos de saco. Ele começa a dizer: ouça e incline a minha voz. É conhecer a palavra, irmãs. É meditar na palavra. É amar a palavra. É ter tempo para a palavra. Mulher precisa gostar de Bíblia. Mulher precisa gostar de teologia. Como nós temos deficiência na área de mulheres que preguem uma palavra saudável e bíblica. Aí tome ouvir as que estão por aí, né? Só Deus sabe. Incline, tenha tempo. Mas eu agora te pergunto, irmãs, como nós vamos ter tempo se a gente acorda de 6 da manhã, corre o dia inteiro? E isso é a nossa realidade. E chega em casa de 6 da noite. Que hora vai ler a Bíblia? Se quando a gente chega em casa, a gente vai esquentar o almoço, aí a gente volta para trabalhar. Quando a gente chega em casa, a gente vai fazer a janta, vai fazer o almoço do outro dia, vai botar roupa na máquina, vai fazer tarefa de menino que tem um trabalho para o outro dia.
Aí a gente toma um banho meia-noite, aí diz: tá não, minha amada. Entendeu, né? Tá não. Que horas? Ter tempo para as coisas de Deus. Olha o que uma teóloga falou. Ela disse: só a responsabilidade de educar filhos no caminho do Senhor já é uma razão mais que suficiente para uma mulher ter uma boa preparação teológica. Você não precisa ter o dom de pregar, mas só por você ser mãe, avó, amiga, você já tem o dever de conhecer a Bíblia, porque você vai educar seus filhos. Olha o que Paul Walsh falou. Mulheres não necessitam de discursos emocionais. Mulheres necessitam da verdade da palavra de Deus. Da mesma forma que um homem, elas necessitam saber quem é Deus, o que significa a soberania de Deus e como se aplica à sua vida, como se interpreta corretamente um texto. Elas necessitam da verdade de Deus e não de palestras para animá-las. A gente não precisa de palestra dizendo que nós somos princesas. Que nós somos a menina dos olhos de Deus, que nós somos raridade. A gente não precisa disso, porque o nosso ego já nos diz. A gente precisa conhecer evangelho, e evangelho é morte, evangelho é cruz, evangelho é renúncia, irmãs. E isso vai desembocar, sabe aonde? Em casamento. Você fica ouvindo o tempo todo que você é princesa, que você é princesa. Aí chega em casa um cara que não te dá valor. Como você vai suportar isso? Se te dizem o tempo todo que você é importante. E que quem mexer com você, a sua vitória vai ter sabor de mel. E você vai estar no palco. Olha que coisa terrível. E que quem te feriu vai estar assistindo com os holofotes em cima de você. Você sai se achando. Aí ele vai dizer: escutem a palavra de Deus, tremam, vida de temor. Escutem a palavra de Deus. Rasguem suas vestes, temor, prudência, arrependimento, vida santa. Não adianta se levantar de qualquer jeito. Porque quando nós olhamos para a história do feminismo, nós vamos perceber que algumas mulheres se levantaram, mas contra o machismo. Deixa eu dizer uma coisa para você: feminismo e machismo é consequência da natureza caída. Feminismo não é resposta para machismo. Então não adianta se levantar sem temor de Deus. Quando a gente olha para a história de Simone de Beauvoir, uma das mulheres mais aclamadas pelas feministas, ela escreveu: não se nasce mulher, se torna. E ela vai dizer que a sociedade impôs em nós comportamentos femininos. E nós fomos subjugadas à posição de mãe e esposa. Mas, irmãs, quando nós olhamos para a vida de Simone de Beauvoir era casada com Jean-Paul Sartre, um filósofo adúltero. A vida inteira traiu ela. E a história conta que ela se tornava amiga das amantes dele. No final da vida, perguntam a ela: o que você mais queria? Ela vai dizer: de todos os prêmios que eu conquistei, eu trocaria tudo para ter uma vida normal com Jean-Paul Sartre. Conviveu com ele 50 anos. E o homem não era opressor porque não deixou. Não adianta pegarmos as nossas frustrações. Remédio para machismo é cruz.
Remédio para ter um marido que não te respeita, que não te honra, é ele ser regenerado. E isso só quem pode fazer é o Espírito Santo de Deus. Cabe a você orar. Não adianta. Beth Frida, também aclamada pelas feministas, lançou um livro, A Mística Feminina. E nesse livro, ela diz, é impossível a mulher saber quem ela é se ela estiver dentro de casa. A mulher precisa sair, ser dona, ela precisa trabalhar. Irmãs, eu não estou dizendo que você não trabalhe. Eu trabalho um período, eu ajudo o meu marido. Eu tinha escola 20 anos. Estava extremamente cansada. Eu chegava em casa de meio-dia e tinha que estar na escola de 12h30. E eu comecei a pesar algumas coisas. E disse, vou fechar a escola. Estava tudo bem na escola. Orei 1 ano. Sabe por quê? Eu estou falando de mim, tá? A vida passa, irmãs. O meu marido viajava, eu não podia ir com ele. Era uma vida extremamente corrida. Quando viajava, era só por telefone, resolvendo coisa da escola. Sabe de uma coisa, Senhor? Vou fechar. O Deus que me sustentou até agora sustenta. Fechei a escola fazem 2 anos. Irmãs, eu almoço, lavo os pratos e tiro aquele sono da beleza. Eita, coisa maravilhosa. Não tem dinheiro que pague. Acordo, ainda eu vou para a academia para queimar as calorias, que eu tenho pressão alta e tenho colesterol. Volto, vou meditar, vou fazer minhas coisas, vou resolver as coisas com minhas filhas, vou preparar minha janta. Meu Deus, que maravilha. Você não precisa sair de casa para você saber quem é, porque nós ganhamos identidade lá no Éden. Quando Cristo nos alcança, Ele diz quem nós somos. Então não adianta se levantar de todo jeito. Ele está dizendo aqui a elas, a melhor maneira de evitar o problema é se arrepender e humilhação pelos pecados. Não tem jeito. Ouvi a minha palavra. Nossas decisões precisam serem baseadas na Bíblia. Irmãs, em Hebreus 12, vai dizer, vós que estáis rodeados de tão grandes testemunhas. O autor aos Hebreus vai dizer que nessa caminhada que nos foi proposta, nós temos que olhar para algumas pessoas, e ele vai citar lá no capítulo 11 quem são essas pessoas. Nós precisamos nos espelharmos em algumas pessoas, mas a pergunta é, em quem? Quem hoje quer ser como Sara? Que Abraão disse, junta os troços, junta as panelas, tudo que tu tem aí, bota dentro de um saco, que a gente vai se mudar. Para onde? Não sei. As mulheres de hoje diriam, vai tu só. Tá ficando doida, é? Para onde danada eu vou, se nem tu sabe? Quem quer ser Abigail? Hã? Casada com o marido, filho de Belial. Que o povo tinha tanto medo dele, que os funcionários nem com ele falava com ela. Quem quer ser? A gente quer ser Anitta. Quem são as pessoas que nos inspiram? A gente quer ser blogueira. Dá vergonha o Instagram de algumas cristãs.
Eu evito o máximo. Eu só boto. Se você entrar no meu, é só coisa da igreja, é só canto que eu prego, alguma coisa da minha família, muito se for para edificar. De biquíni, irmãs. Com os seus de fora. Fotos sensuais, parecendo uma prostituta. Mulher de programa. Quem a gente tem se espelhado? Se preocupar mais, irmãs, com a nossa vida espiritual. Sabe por quê? Aí ele vai dar um aviso, porque é que a gente tem que tirar o nosso coração de coisas e olhar para o alto. Vamos lá. Primeiro foi uma advertência. Agora vai ser um aviso. Versos 10, 13, 14. Aí ele vai dizer assim. Porque daqui a 1 ano e dias vireis a tremer, ó mulheres que estáis confiantes. Olha que coisa, irmãs. Porque a vindima, lembra que eu falei que elas olhavam para a vinha e diziam, esse ano a colheita vai ser maravilhoso? Ele diz, vai se acabar. E não haverá colheita. 13. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e abrolhos, como também sobre todas as casas onde há alegria na cidade que exulta. O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta. Ofel e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre. Folga para os jumentos selvagens e pastos para os rebanhos. Vamos entender. Um comentarista puritano, ele disse assim: para os que vivem descuidados, até mesmo os pequenos problemas serão grandes perturbações e o pressionarão. Irmãs, se o nosso coração está em coisas, se nós levamos uma vida fútil, o que vai acontecer conosco quando a tempestade chega? Eu não estou aqui menosprezando quem usa, tá? Mas é correr para antidepressivo mesmo. É se entupir de antidepressivo. Eu não estou dizendo que quem toma, entenda, por favor. Mas se a nossa vida não está segura em Cristo, quando a tempestade vem, e vem, pare de ouvir esses discursos triunfalistas de que crente não fica doente, de que crente não tem problema. Crente tem câncer, crente fica de luto, crente perde quem ele ama, crente tem filho que dá trabalho, crente tem problema. Aí a pergunta é, o que a gente vai fazer? Pare com essa história de casamento blindado. Tudo é blindado. Casamento blindado, família blindada, tudo é blindado. Aí ele vai dizer, parem de olharem as vinhas e dizerem que as colheitas vão ser boas. Sabe por quê? Porque daqui a 1 ano vai chegar. Isaías estava dizendo, irmãs, que o dia mau ia chegar. E a história vai nos dizer que aproximadamente 1 ano depois, a Assíria entrou em Israel e destruiu tudo. Aí ele vai dizer, a vindima que vocês confiam tanto vai acabar, não vai ter provisão. Às vezes o nosso coração está no nosso emprego. A gente diz, eu não dependo de ninguém, porque eu tenho meu emprego. Não é assim? Eu deixo marido quando eu quiser. Eu me sustento sozinha. Aí o emprego vai embora. Para você entender que sua provisão vem de Deus. Aí Isaías vai dizer, não haverá colheita. Vocês vão passar necessidade. Aí ele vai dizer, virão espinhos e abrolhos, ou seja, sofrimentos. E é interessante que ele vai dizer, acabará as casas aonde tem alegria. No lugar da alegria não vai ter mais diversão. Irmãs, ele vai dizer, o palácio que vocês tinham tanto apreço vai ficar tão deserta que o boi vai pastar dentro. Eu fico pensando assim, meu Deus, como nós temos esse coração inclinado para essas coisas. Eu acabei de falar que mulher tem que tomar conta de casa. Isso é bíblico.
Mas tua casa não pode ser teu Deus. Compra prato novo, compra panela nova e pendura lá no armário e não usa. Compra lençol, compra toalha, aí diz, é quando eu for para o hospital. Quem danado vai se lembrar de toalha quando estiver no hospital? O nosso coração ama coisas. Entenda o que eu estou querendo dizer. A gente ama coisas, irmãos. Compra brinquedo para os meninos e não deixa eles usarem. A gente já está incutando nele que as coisas valem muito mais do que a nossa diversão e que do que os nossos momentos em lazer. Ele está dizendo, os palácios cheios de luxo que vocês se vangloriam, não vai ficar ninguém, até os bichos vão pastar dentro. E a impressão nas nossas vidas, às vezes, é que nós somos invadidas por essas coisas. Porque o mal chega, a diversão acaba, a tristeza impera. Nós somos assolados de uma tristeza. Mas, irmãs, a gente está preparado para o dia mau? Quem nos sustenta no dia mau? Quem iria dizer que nós iríamos passar por momentos tão difíceis? Tem pessoas que não têm o que comer, tem pessoas que desde março não trabalham, que estão passando por problemas seríssimos. A gente está preparado para isso? O que é que a gente vai fazer no luto, irmãs? Quando Deus leva quem a gente ama? O que é que a gente vai fazer na doença? Quem nos garante quando nós vamos para uma consulta médica, nós sairmos com um diagnóstico favorável? Eu venho há uns 4, 5 anos, numa perrenga, né? Que eu digo que é meu espinho na carne. Mas Deus tem me dado graça para conviver com essas coisas. Eu acho que eu já tirei, em média, uns 6 a 7 nódulos do seio. E alguns sugestivos de câncer. A minha mama já saiu secreção, já fiz não sei quantas punções, já foi para a lâmina. E todas as vezes, Deus quer que a gente aprenda isso. Que se Ele não cuidar de nós, nada adianta. Que Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Deus. E que se a gente não tiver disposição de acreditar nele, e que mesmo as coisas más aconteçam, mas que ele está no controle de todas as coisas. Irmãs, eu já passei por período de eu com meu marido ficar na frente do laboratório esperando a biópsia e dizer qual dos dois vai descer para pegar. Você não queira passar por isso. Olha, é uma angústia. Eu não desejo isso a ninguém. Porque a gente percebe como a gente é pó. Como a gente é nada. Como a gente é uma vela. Mas a gente precisa sair dessas coisas fortalecidas. E é isso que ele está dizendo. Olha, o dia mal chega, mas se pega com o Senhor. Meu Deus, como eu experimentei dias que eu tinha angústia. Eu dizia, Senhor, eu estou com medo, me ajuda. Mas quando você se levanta daquela oração, o diagnóstico ainda está ali, mas você se sente outra pessoa. Você se sente renovada. Você se sente amparada pelo Senhor. É algo que você não explica. É isso que ele está dizendo. Coloque o seu coração nas coisas de Deus. Tudo passa. Tudo passa. Advertência, aviso e ele fecha com uma promessa. Vamos lá.
a partir do 15. Aí ele vai dizer assim: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. O juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Ainda que haja saraivada, caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida. Bem-aventurados vós, os que semeais junto a todas as águas e dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Antes de entrar nessa parte que dá promessa, eu estava lembrando que, como eu tenho essa sugestibilidade de nódulo, eu tenho que fazer check-up todo ano. Então, o mês que eu faço é julho. E como estava essa pandemia, eu fiz em agosto. Aí tem que fazer mamografia e ultrassonografia. E eu fui fazer agora. Fui pegar o resultado. Aliás, eu mandei uma pessoa pegar, que um funcionário que lá da Vinac. Aí ele liga para mim: Janeide, irmãos, imagina. Aqui está dizendo que não pode me entregar não, que o médico quer falar contigo. Já dá para imaginar, né, irmãos, como é que eu fui? Cheguei lá, eu disse: olha, eu sou fulana. Ele está numa reunião, espera aí. 10 horas, ele veio sair da reunião 11h30. Nisso eu estava em tempo de jogar pedra. O que foi que aconteceu? Como eu já retirei muitos nódulos, fica cicatriz. E se você não for um médico experiente, você vai achar que aquela cicatriz é alguma coisa. Então a médica pensou que a cicatriz que no meu seio era uma lesão. Aí ele começou: a senhora já tirou tantos, sim. Mas... Aí disse a moça: que leve ela para a sala que eu quero ver de novo. Irmãs, vocês não imaginam. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Já tinha avisado para minhas filhas, para meu marido. Estava todo mundo em oração. Resultado, foi um erro dela. Não era uma lesão, era uma cicatrização de uma cirurgia passada. Mas olha, é desafiador. Mas vamos lá. Aí a partir do 15, ele nos dá uma promessa. Olha que coisa linda. Ele vai começar dizendo assim: até que é uma locução interjetiva. É como se ele estivesse dizendo: quando vocês tirarem os corações de vocês em coisas, quando vocês aprenderem a dependerem de Deus, até que, no fim, o socorro de vocês vai vir de onde? Do alto. A nossa ajuda, irmãs, vem do alto. Alguns comentaristas vão dizer aqui que supõe-se aqui, e Isaías era conhecido como o profeta evangelístico, que foi um dos que mais falou sobre o Messias. Alguns comentaristas vão dizer aqui que essa indicação pode ter sido uma indicação, é como se ele estivesse dizendo: até que do alto vai vir um Messias, que vai derramar o Espírito sobre vocês. O Consolador. A graça nos capacita, irmãs, a suportar lutas, dores, perdas. Quando nós somos fracos, nós somos fortes. Aí ele vai começar a dizer: quando vocês tiverem essa ajuda do alto, o deserto se tornará em pomar. Nós temos dificuldade de entendermos alguns textos bíblicos, porque nós não entendemos algumas coisas que Israel vivia. Por exemplo, nós não conhecemos deserto. Fica difícil para nós entendermos o que é deserto.
Mas se nós pudéssemos chegar a algo bastante próximo, que não é próximo, seria as dunas. Né? Eu assim, lembro que eu fui para Natal, aí o povo dizia, vá, olha, passei nas dunas. Não deixe de ir para as dunas. E eu passei a viagem todinha, aí eu quero ir para as dunas, eu quero ir para as dunas. O passeio caro que só, eles vão para as dunas. Irmãs, quando eu cheguei nas dunas, areia e sol. Entrei no bug. Na primeira descida, o meu chapéu voou. Aí eu disse, eu não quero mais nele. Você vai agora andar nas dunas. Aonde é que eu quero chegar? Irmãs, vem um vento de baixo para cima, que eu não sei o que é, que você fica toda pregada de areia. Você fica procurando uma árvore e não tem. Não tem um sobrevento para te dar um copo d'água. É isso aí. Isaías estava dizendo, na escassez, no deserto, vai existir um pomar. E pomar dá o quê? Fruta. Isaías não estava dizendo que o deserto ia acabar. Isaías estava dizendo que no deserto, o nosso Deus é a nossa provisão. Que no deserto, que na escassez, que na falta das coisas, Deus providencia os meios para nos manter e nos suster, porque Ele é a nossa provisão. E nós temos experimentado isso nessa pandemia. Que não tem faltado. E não vai faltar, irmãs, porque o nosso Deus é o Deus que no deserto Ele faz ter pomar. Aí ele vai começar a dizer que essa alma, que isso que dá fruto, vai trazer 3 coisas. Verso 16, o juízo habitará no deserto. Vai ter juízo e justiça. O que é juízo? Quando a gente vive uma vida de santidade, quando a gente vive uma vida de retidão, o Evangelho de Cristo nos dá valores morais, irmãos, nos regenera, nos torna novo homem, nos torna uma nova mulher. Nós vamos ter uma renovação de mente. Haverá juízo e justiça. Através de Cristo nós fomos justificados. Cristo nos justificou na cruz do Calvário. Cristo pagou a nossa dívida com o nosso Pai. Verso 17. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Quando você estiver com o coração em Deus, você vai ter paz e tranquilidade. Irmãs, paz é resultado de uma vida de santidade. Às vezes você fala demais, às vezes você é fofoqueira, às vezes você é ranzinza. Então você nunca vai ter paz com as outras pessoas. O fruto da justiça é paz. Paz com Deus, primeiramente, e depois com o próximo. Aí ele vai dizer aqui que no verso 18, o meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, em lugares quietos e tranquilos, ainda que haja saraivada, caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida. Nós vivemos numa região em que não chove muito. Então, para nós também é difícil entendermos o que é uma saraivada. Mas se você chegar no sul, as pessoas vão te explicar bem direitinho. E eu conversava com uma irmã do sul e ela disse, Janeide, isso é pedra de granizo. E quando chove, derruba todos os telhados. O que é que Deus está dizendo? Ainda que você esteja numa casa que não tenha teto, que você não se sinta seguro, em mim você estará seguro. Cristo é a nossa segurança. Cristo é o nosso amparo, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Aí ele vai terminar o 20 dizendo, bem-aventurados vós, os que semeais junto a todas as águas, e dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Bem-aventurado é felizes. As pessoas hoje procuram tanta felicidade, né? Eu vim para ser feliz, eu estou buscando a minha felicidade. Aí ele vai dizer, irmãos,
Feliz, irmãs, é quem semeia junto às águas. Cristo é a nossa fonte. A Bíblia diz que aquele que crê em Cristo, rios de águas vivas fluirão. E ele vai dizer, e dás liberdade ao pé do boi e do jumento. Sabe o que é que ele está dizendo? Ainda que o boi e o jumento coma as folhas que estão em cima, mas se você tem raiz, você vai continuar firme. A nossa raiz, irmãs, é Cristo. Felicidade para nós é um dia termos sido alcançadas pelo Evangelho. Felicidade para nós é o Espírito Santo ter aberto a nossa mente e o nosso entendimento e nós olharmos para a cruz do Calvário e entender o sacrifício de Cristo que foi feito por mim e por você. E pela fé nós fomos justificadas e pela fé hoje nós temos paz com Deus. Felicidade é viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, que o nosso coração não esteja em coisas. Eu não estou dizendo que a gente não aproveite coisas. Se Deus nos dá coisas, nós precisamos aproveitar. Mas que elas não passem de coisas. Mas que o nosso coração, que a gente possa ter esse entendimento, Senhor, pode nos faltar tudo, menos a tua presença. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos.